Meus irmãos, graça e a paz. Vale lembrar aos irmãos que esse é um momento importante para a nossa igreja, né? É um momento em que o Senhor tem acrescentado mais ao número dos membros em nossa comunidade. E aprove o Senhor querer salvar, encher de convicção os nossos queridos Sérgio e a nossa querida Geisiane, é isso mesmo? Eles foram ouvidos, né? Demonstraram interesse em ser membros dessa igreja, professarem a sua fé. O Senhor Jesus fez uma obra nos seus corações e eles querem de alguma maneira tornar esse momento mais, tornar isso público, tanto para a igreja como para Deus, fazendo assim uma aliança firme em seu nome. E vale lembrar que eu particularmente tive um momento com eles, nos quais eu examinei, eles declararam isso, que queriam fazer parte, queriam professar a sua fé e receber o batismo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós iremos fazer a partir de agora. E eu gostaria de convidar o irmão Sérgio e Geisiane para que viessem aqui à frente, para que nós pudéssemos então dar início ao ato de iniciação desses queridos nossos em nosso meio. Pode ficar aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou que os seus servos, eles fossem unidos em um só corpo com Ele, pela confissão e pela esperança da mesma fé, no seu nome. O Senhor Jesus, em Mateus, Ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o Espírito Santo, ele acrescenta em Romanos 10:10, dizendo: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós cremos que o Espírito Santo já tenha realizado essa obra na vida de Geisiane, como também na vida de Sérgio. E agora eu farei algumas perguntas para que eles possam tornar público, explícito, aquilo que está nos seus corações. Eu irei fazer aqui algumas perguntas que vocês deverão confessar e alguns votos que vocês irão prometer à medida que eu irei fazer, conforme a verdade que está nos seus corações. Sérgio e Geisiane, vou fazer as perguntas para os dois e vocês respondem positivamente ou negativamente. Credes em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem nisso? Credes também que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Confessais que fostes concebido em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena,
tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês confessam isso? Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhes pede. Vocês creem nisso? Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados, para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça. Vocês confessam isso? Creem nisso? Prometem mais. Como membros dessa igreja, vós sujeitareis sempre a sua disciplina e as autoridades nela constituídas, para o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às sagradas Escrituras. Vocês prometem isso? Diante de todas essas declarações, meus irmãos, nada nos impede de poder receber, que esses queridos irmãos recebam então a água do batismo. O que acabam de fazer, Sérgio e Gesiane, nada mais foi do que um pacto, uma aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo com Ele mesmo. O sangue de Cristo, ele é o meio que Deus realizou para fazer a purificação dos seus pecados e fazer com que vocês entrem na aliança com Ele. E uma coisa mais, meus irmãos, importante de nós dizermos antes mesmo de procedermos com o batismo, é que a água do batismo de nada serve para a purificação dos pecados. Como eu disse, o que salva o pecador é a fé do Senhor Jesus Cristo. E o que lava os nossos pecados é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas nada dessas coisas poderia ser capaz se não houvesse um lavar regenerador por meio do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E a água do batismo simboliza exatamente isso: a descida do Espírito Santo sobre a vida deles, tornando eles uma nova criatura e ao mesmo tempo firmando uma aliança entre eles e Deus. A partir de agora, então, vamos proceder com o batismo. Eu gostaria de convidar o presbítero Jaume que viesse à frente, me auxiliasse aqui com a água do batismo. Para que nós possamos conduzir. Você empresta para Gigi e para Serginho, para que eles não venham molhar as roupas. Tá bom? Na hora do batismo. Por favor, Gigi, aqui na frente. Deixa eu ver como é melhor. Acho que é melhor você ficar do lado dela. Fica ali. Primeiro as damas, viu, Sérgio? Encosta já. Como é teu nome completo? Geisiane Matos. Geisiane Matos. Em nome do Pai, a partir por meio dessa água do batismo, seguindo a orientação do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, que está nos céus, o Deus criador e sustentador da vida e que a todos dá liberalmente conforme a tua graça. Eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, pedir ao Senhor que possa ratificar no céu isso que agora é realizado aqui na terra. Que o Senhor, por tua graça, possa fazer com que essa água do batismo
possa ser uma representação viva e real daquilo que aconteceu com Gesiane, na descida do teu Espírito Santo. Que o Senhor a abençoe, ó Deus, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor afirme e escreva o nome dela no livro da vida, que afinal de contas já está escrito. Que o Senhor a abençoe e a fortaleça, de modo que ela venha dar bom testemunho diante dos homens e diante do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. É Sérgio aqui. Certo. Sérgio Teles. Sérgio Teles, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do seu Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma vez, ó Deus, eu venho diante de ti, rogar ao Senhor, que por graça e por misericórdia, abençoe a vida de Sérgio, de modo, ó Deus, que essa água que foi derramada sobre a sua cabeça, seja uma representação real e viva daquilo que aconteceu na sua alma. Que o Espírito Santo que o Senhor mesmo derramou sobre ele, venha fortalecê-lo, firmar o seu coração e fazer dele uma testemunha viva diante do Senhor e também diante dos homens. Abençoa-o, ó Deus, agora nesse momento em que ele firma essa aliança contigo e o fortalece para que onde quer que ele vá, possa dar bom testemunho do Senhor. Nós te oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, Sérgio. Seja bem-vindo. Deus abençoe. GG, seja bem-vindo. Deixa eu fazer uma oração mais. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Intercedendo pela vida deles, e que a partir de agora eles fazem parte, são membros dessa igreja, e como membros dessa igreja é nossa responsabilidade orar por eles, é nossa responsabilidade ajudá-los na caminhada cristã. Apesar de já serem adultos, são neófitos na fé, e aqueles que já têm uma caminhada maior devem aconselhá-los, orientá-los, apoiá-los nessa caminhada com as suas próprias experiências. E digo para vocês, Sérgio e Gesiane, o que precisarem, contem conosco. Vocês agora fazem parte da nossa igreja e muito mais. Vocês fazem parte do cidadão dos reinos do céu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso e Salvador, digna-te abençoar e confirmar os admitidos em tua igreja. Permite que a profissão que acabaram de fazer sejam fielmente cumprida pelo auxílio do teu Espírito. Dá-lhes grande aumento da graça, da ciência e de fé, para que sirvam de luzes aos incrédulos e sejam aptos para toda boa obra e cheios do Espírito e da graça. Faz que de agora em diante eles vivam na esperança da glória dos teus filhos e trabalhem para o bem das almas que te conhecem, que não te conhecem. Quando eles se sentirem fracos, faze com que se tornem fortes do Senhor. Nas aflições da presente vida, sê para eles consolação, refúgio e amparo. Aumenta-lhes dia a dia a fé pela leitura, pregação e meditação da tua palavra. Santifica-os, ó Deus, cada vez mais, pela obra do teu Espírito Santo, no uso dos meios de graças instituídos por ti mesmo. Ensina-os a orar incessantemente, em viva fé, no sacrifício e intercessão do Senhor Jesus Cristo.
Sejam eles crentes fortes, cheios de gozo do Espírito Santo e de zelo pelo nome de Cristo, abundando em boas obras, para que os incrédulos vejam neles uma demonstração prática das verdades do cristianismo. Faz isso, Senhor Deus, com a vida dos nossos irmãos e os abençoa dia a dia. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, Sérgio, GG e Serginho. Seja bem-vindo. Depois os irmãos, na saída, cumprimentem os nossos irmãos em Cristo, que acabaram de ser iniciados na fé. Os irmãos podem sentar. Vamos passar agora a pregação da palavra do Senhor.